Imagine dirigir por horas e ver nada além de terras vazias, sem pessoas, sem casas, apenas milhas de silêncio. Porque estados inteiros nos Venezuela estão praticamente abandonados. Você não vai acreditar nas razões. Alguns estados são tão frios que até água fervendo congelam no meio do ar. Outros estão afundando em colapso econômico, onde empregos desapareceram da noite para o dia. E adivinha? Alguns desses lugares já foram prósperos, mas agora são cidades fantasmas. Você pode achar que os espaços abertos parecem pacíficos, mas e se o isolamento deixar as pessoas loucas? E se cidades inteiras estão desaparecendo mais rápido do que percebemos? De invernos gélidos à pobreza extrema, esses estados têm algo que afasta as pessoas rapidamente. Fique ligado, porque alguns desses lugares podem te chocar. E se você mora em um deles, pode ser que você seja uma das últimas pessoas restantes. Vamos mergulhar nos 10 estados que a América está abandonando. Wyoming. Imagine viver em um lugar onde seu vizinho mais próximo está a milhas de distância. Parece pacífico, certo? Mas em Wyoming, esse isolamento tem um custo. Apesar de suas paisagens de tirar o fôlego e espaços amplos, ninguém parece querer viver aqui. Wyoming é oficialmente o estado menos populoso dos USA, com pouco mais de 580 mil residentes em uma área maior que o Reino Unido. Mas por quê? A resposta é simples: empregos, clima e remoteness. Enquanto Wyoming se orgulha de baixos impostos e muita terra, encontrar trabalho é um desafio. O estado depende fortemente do carvão, petróleo e gás natural, indústrias que sofreram grandes quedas. Quando os empregos desaparecem, as pessoas vão embora. A geração jovem especialmente não tem motivos para ficar, deixando para trás uma população envelhecida. E então, há o inverno brutal. O clima em Wyoming é implacável, com temperaturas caindo abaixo de zero e nevascas tornando as viagens quase impossíveis. Tempestades de neve podem aprisionar cidades inteiras por dias, cortando suprimentos e forçando as pessoas a ficarem em casa. Mesmo a natureza, por mais deslumbrante que seja, representa uma ameaça. Wyoming abriga o Parque Nacional Yellowstone, que está localizado em um enorme supervulcão. Embora uma erupção não seja esperada tão cedo, saber que ele está lá deixa algumas pessoas em estado de alerta. Apesar de tudo isso, Wyoming tem seu encanto. Se você ama solidão, aventuras ao ar livre e não se importa com um pouco de perigo, este pode ser o seu estado dos sonhos. Mas para a maioria, é simplesmente vazio demais para se chamar de lar. 9. Vermont. Você não vai acreditar qual estado tem se esvaziado silenciosamente por anos. Vermont, conhecido por sua beleza cênica, xarope de bordo e pequenas cidades aconchegantes, deveria estar prosperando. Então, por que as pessoas estão indo embora? Para começar, Vermont é caro. O custo de vida está entre os mais altos do país, com altos impostos sobre propriedade e oportunidades de trabalho limitadas. A menos que você trabalhe remotamente ou herde um negócio, encontrar um emprego sustentável aqui é difícil. E ainda há o inverno brutal. Vermont recebe algumas das nevascas mais intensas do sul-posto e as temperaturas frequentemente caem abaixo de zero por meses. Imagine lidar com tempestades de neve intermináveis, estradas congeladas e invernos longos e escuros. Não é para os fracos de coração. E aqui está algo surpreendente. Vermont também está enfrentando uma população jovem em declínio. Com poucas cidades grandes e opções limitadas de entretenimento, as gerações mais jovens estão saindo em busca de melhores oportunidades. O resultado? Uma população envelhecida e uma força de trabalho em declínio. Apesar de tudo isso, Vermont continua sendo um dos estados mais seguros e pitorescos da América. É um paraíso para quem ama a vida em pequenas cidades e a natureza, mas para a maioria é simplesmente caro demais, frio demais e lento demais. Antes de seguirmos, se você está gostando desta análise aprofundada, um rápido like, compartilhamento e inscrição nos ajuda a continuar trazendo mais conteúdo revelador. Agora vamos dar uma olhada em Dakota do Norte, um estado tão isolado que até suas maiores cidades parecem pequenas vilas. Número 8. Dakota do Norte. Adivinhe qual estado tem mais vacas do que pessoas? Isso mesmo, Dakota do Norte. Terras amplas, céus infinitos e algumas das taxas de criminalidade mais baixas do seu. Então, por que está praticamente vazio? Para começar, o clima é brutal. Dakota do Norte é um dos estados mais frios da América, com temperaturas de inverno caindo até 60 graus Fahrenheit.
Tempestades de neve podem enterrar cidades inteiras e a sensação térmica do vento. Isso pode congelar seu rosto em minutos. Além disso, há o isolamento. Mesmo a maior cidade, Fargo, tem pouco mais de 130 mil habitantes. Fora algumas pequenas cidades, você encontrará milhas de nada. Se você ama paz e tranquilidade, é ótimo. Mas para a maioria, é simplesmente solitário demais. E vamos falar sobre empregos. Enquanto a bonança do petróleo trouxe uma onda de pessoas, a indústria desacelerou, deixando menos oportunidades. Muitos jovens se dirigem a estados maiores com economias mais fortes, deixando para trás uma população envelhecida. Mesmo com impostos baixos, casas acessíveis e comunidades acolhedoras, Dakota do Norte não consegue convencer as pessoas a ficar. As temperaturas congelantes, a falta de entretenimento e o isolamento absoluto fazem dela um dos estados mais abandonados da América. E 7 Dakota do Sul. Você não vai acreditar qual estado tem um dos marcos mais famosos, mas ainda assim luta para manter sua população. Dakota do Sul abriga o Monte Rushmore, as Black Hills e pradarias deslumbrantes. No entanto, continua sendo um dos estados mais vazios do país. A razão? Invernos rigorosos, baixos salários e a falta de apelo urbano. Embora o turismo traga dinheiro, é em sua maioria sazonal. Fora de algumas cidades como Sioux Falls e Rapid City, os empregos são limitados e os salários são baixos. E ainda tem o clima, com invernos amargamente frios e verões escaldantes. Tempestades de neve e tornados são comuns. E se você não está acostumado a condições extremas, viver aqui pode parecer um desafio de sobrevivência. Mesmo que Dakota do Sul não tenha imposto de renda estadual e um custo de vida baixo, a falta de emoção afasta os jovens. Sem grandes cidades, grandes indústrias ou vida noturna agitada, muitos acham que é quieto demais e partem em busca de melhores oportunidades. Para aqueles que amam a vida em cidades pequenas e a natureza, Dakota do Sul é uma joia oculta. Mas para a maioria, é apenas mais um estado esquecido. Montana é um dos estados mais deslumbrantes dos Estados Unidos, mas continua com baixa densidade populacional. É muito remoto, muito selvagem ou apenas difícil de sobreviver. Vamos dar uma olhada mais de perto. Número 6. Montana. Adivinhe qual estado é tão imenso que poderia acomodar Virgínia, Carolina do Sul e Pensilvânia dentro dele, mas tem pouco mais de 1 milhão de habitantes. Isso é Montana. Com montanhas de tirar o fôlego, planícies sem fim e alguns dos melhores parques nacionais do país, você pensaria que mais pessoas gostariam de viver aqui. Mas a realidade, a maioria das pessoas nem considera. Para começar, Montana é tão remoto quanto pode ser. Se você gosta de paz e tranquilidade, vai encontrar aqui, talvez até demais. Algumas pequenas cidades são tão isoladas que o hospital, mercearia ou posto de gasolina mais próximo fica a horas de distância. E se seu carro quebrar no meio do nada, boa sorte para encontrar ajuda. E há também o clima severo. Os invernos aqui são implacáveis. Estamos falando de tempestades de neve, temperaturas abaixo de zero e estradas cobertas de gelo por meses. Imagine sair de casa e sentir instantaneamente seus cílios congelarem. Isso é Montana por metade do ano. A neve pode acumular-se a um ponto em que algumas pessoas têm que cavar túneis apenas para sair de suas casas. E uma vez que o gelo derrete, as enchentes da primavera começam. Mesmo o verão não é seguro. Incêndios florestais são um grande problema, tornando o céu laranja e preenchendo o ar com fumaça por semanas. E se isso não bastasse, ursos pardos não são apenas um mito, eles perambulam livremente. Se você ama a ideia de sair e possivelmente encontrar um predador de 600 libras, então Montana pode ser o lugar para você. Mas vamos falar sobre o mercado de trabalho. A menos que você trabalhe na pecuária, no turismo ou tenha um emprego de tecnologia remoto, encontrar um trabalho bem pago é difícil. A economia é pequena e os salários são frequentemente menores do que em outros estados. Mesmo empregos básicos podem ser difíceis de conseguir, forçando muitas pessoas a se mudarem para outras regiões em busca de melhores oportunidades. Além disso, o mercado imobiliário de Montana é estranho. Em algumas áreas, o terreno é muito barato porque ninguém quer viver lá. Mas em locais cênicos perto de parques nacionais, os preços das casas disparam devido a compradores ricos de fora do estado que compram casas de férias. Isso deixa muitos moradores lutando para conseguir habitação em seu próprio estado. Montana é um paraíso para os
aventureiros, um lugar onde a natureza domina e as pessoas vêm em segundo lugar. Mas para a maioria, é simplesmente muito selvagem, muito vazio e muito extremo para chamar de lar. Número 5, Virgínia Ocidental. Você não vai acreditar qual estado perdeu mais de sua população do que quase qualquer outro. A Virgínia Ocidental, que já foi próspera, teve seu setor de carvão emergente esvaziando-se por décadas, e os motivos são difíceis de ignorar. Para começar, o mercado de trabalho entrou em colapso. A mineração de carvão, que foi a espinha dorsal da economia da Virgínia Ocidental, é uma indústria em extinção. Milhares de empregos desapareceram, deixando para trás cidades em dificuldades e casas abandonadas. Sem indústrias fortes para substituí-las, muitas pessoas não têm escolha a não ser partir. E há também a pobreza. A West Virginia tem uma das maiores taxas de pobreza do ZEUA. A economia nunca se recuperou completamente após o declínio do carvão. E agora muitos residentes vivem de salário em salário, com poucas oportunidades de ascender. E vamos falar sobre a geografia. Embora as montanhas sejam deslumbrantes, elas também tornam a infraestrutura um pesadelo. Estradas sinuosas, cidades isoladas e a falta de desenvolvimento moderno fazem com que viver aqui pareça uma viagem ao passado. Até mesmo a saúde é um problema. A West Virginia tem alguns dos piores resultados de saúde do país, com altas taxas de obesidade, doenças cardíacas e dependência de opioides. A crise dos opioides atingiu este estado mais forte do que quase em qualquer outro lugar, deixando comunidades inteiras devastadas. Para aqueles que amam o charme das pequenas cidades e as vistas das montanhas, a West Virginia pode ser um sonho. Mas para a maioria, é um lugar do qual não conseguem sair rápido o suficiente. Agora, Nebraska tem muito terreno, habitação acessível e algumas das pessoas mais agradáveis que você já conheceu. Então, por que parece que ninguém realmente quer viver lá? Vamos descobrir Bada 4, Nebraska. Adivinhe qual estado é tão plano e tranquilo que seus próprios residentes o chamam de o meio do nada. Esse é Nebraska, com campos abertos, pequenas cidades e algumas das pessoas mais agradáveis da América. Parece um ótimo lugar para viver, mas a verdade, a maioria das pessoas nem considera. Primeiro, Nebraska é um dos estados menos emocionantes do país, sem montanhas, sem praias e sem grandes atrações. São milhas e milhas de campos de milho, com apenas um punhado de cidades para quebrar a monotonia. Para aqueles que amam a vida tranquila em pequenas cidades, é ótimo. Mas para as gerações mais jovens em busca de entretenimento e oportunidades de carreira, é um beco sem saída. Depois há o clima extremo, verões escaldantes, invernos congelantes e tornados violentos. Nebraska está bem no meio do Tornado Alley, o que significa que tempestades podem devastar a qualquer momento, destruindo lares e deixando destruição em seu rastro. Imagine viver em um lugar onde uma única tempestade pode apagar sua cidade inteira. Essa é a vida em Nebraska. E vamos falar sobre empregos. Fora da agricultura, não há muitas indústrias bem remuneradas. Claro, Omaha e Lincoln oferecem algumas oportunidades, mas para o resto do estado, são principalmente pequenos negócios e trabalho local. Com pouco espaço para crescimento profissional, mesmo com casas acessíveis e baixas taxas de criminalidade, Nebraska enfrenta dificuldades para manter as pessoas. Os jovens fogem para estados maiores com mais oportunidades, deixando para trás uma população envelhecendo. Para alguns, Nebraska é uma joia escondida de vida tranquila e comunidades amigáveis, mas para a maioria é apenas muito vazio, muito rural e muito sem eventos para ficar. 3. Alasca. Você não vai acreditar quantas pessoas se mudam para o Alasca apenas para sair alguns anos depois. O estado é de tirar o fôlego. Montanhas majestosas, wilderness intocada e mais aventura do que em qualquer outro lugar do céu. Então, por que as pessoas continuam fugindo? A primeira razão é óbvia: o frio brutal. O inverno no Alasca não é apenas frio, é desumano. As temperaturas podem cair para 50 graus Fahrenheit e em algumas partes do estado, o sol desaparece por meses. Imagine acordar na escuridão total ao meio-dia. Essa é a realidade dos alascanos. E há também o isolamento. O Alasca é imenso, mas a população é diminuta. Muitas cidades só são acessíveis de avião ou barco. E grandes cidades como Anchorage e Fairbanks ainda estão a centenas de milhas de qualquer lugar. Se você precisar de ajuda médica ou até mesmo de suprimentos básicos, boa sorte! A vida selvagem é outro desafio.
ursos perambulam por bairros, alces bloqueiam rodovias e lobos não são apenas um mito. Viver aqui significa estar sempre alerta, especialmente se você estiver fora dos limites da cidade. E enquanto o Alasca oferece alguns empregos bem pagos em petróleo e pesca, o custo de vida é exorbitante. Alimentos, moradia e utilitários são todos muito mais caros do que nos 48 estados contíguos. Para os corajosos e aventureiros, o Alasca é um paraíso. Mas para a maioria é frio demais, longe demais e muito difícil de chamar de lar. O Kansas está bem no coração da América, mas parece completamente ignorado. É apenas muito chato, muito rural ou muito isolado. Vamos descobrir. Número 2. Kansas. Adivinhe qual estado é tão negligenciado que até alguns americanos esquecem que ele existe. Esse é o Kansas. Bem no meio do país, este estado tem muito terreno, comunidades amigáveis e uma rica história agrícola, mas quase ninguém quer viver lá. Por quê? Em primeiro lugar, o Kansas é conhecido por uma coisa: ser plano. Sem montanhas, sem oceanos e sem grandes atrações turísticas. O estado carece de características naturais que atraem as pessoas. Dirigindo pelo Kansas, são milhas e milhas de campos abertos, e você pode não ver uma única pessoa por horas. E há também o clima brutal. Os verões são escaldantes, os invernos podem ser gelados até os ossos. E não podemos esquecer que está bem no meio do corredor dos tornados. Kansas experimenta alguns dos tornados mais violentos dos Coyote, capazes de destruir cidades inteiras em minutos. E embora o custo de vida seja baixo, os salários também o são. A menos que você trabalhe na agricultura, as oportunidades de emprego são escassas. As maiores indústrias do estado, agricultura, manufatura e aviação, não oferecem muitas carreiras bem remuneradas, levando muitos jovens a fugir para cidades maiores em busca de melhores perspectivas. O entretenimento é outro problema. Kansas não tem grandes times esportivos profissionais, nem marcos mundialmente famosos, e muito poucas cidades grandes. Claro, Kansas City está por perto, mas tecnicamente a maior parte está no Missouri. Para jovens profissionais e famílias em busca de emoção, Kansas não é a melhor opção. Com uma população em declínio e poucos incentivos para atrair novos residentes, Kansas continua sendo um dos estados mais esquecíveis da América. É pacífico, é silencioso e é perfeito para alguns, mas para a maioria é apenas vazio demais, sem eventos suficientes e muito isolado. Penda, Mississippi. Você não vai acreditar qual estado tem alguns dos piores índices de pobreza, saúde e educação do país. É o Mississippi. Apesar de sua rica história e charme do sul, este estado tem dificuldades para manter seus habitantes. Vamos começar pela economia. Mississippi tem a menor renda média familiar dos Sioux. Os empregos aqui pagam menos e não há muitas indústrias oferecendo altos salários. Muitos residentes vivem de cheque em cheque, mal conseguindo pagar as contas. Depois temos a educação. Mississippi consistentemente ocupa as últimas posições quando se trata de sistemas escolares. Escolas subfinanciadas, baixos salários para professores e desempenho estudantil fraco fazem dele um dos lugares menos desejáveis para criar uma família. Muitos jovens saem assim que se formam, em busca de melhores oportunidades em outros lugares. E a saúde não é diferente. Mississippi tem uma das maiores taxas de obesidade, diabetes e doenças cardíacas do Sioux. O acesso a bons hospitais é limitado e muitas pessoas têm dificuldade em arcar com os custos de cuidados médicos. Até o clima é severo. Verões escaldantes, alta umidade e furacões frequentes tornam a vida aqui um desafio. E quando chove, as enchentes podem destruir casas e comunidades inteiras em questão de horas. Apesar de suas dificuldades, Mississippi tem uma cultura forte, tradições profundas e algumas das pessoas mais amigáveis do país. Mas para a maioria, a falta de oportunidades, infraestrutura precária e condições de vida difíceis fazem deste um lugar para deixar, não para ficar. Essa é a verdade sobre os estados vazios da América. Então, aí está 10 estados na América onde as pessoas simplesmente não querem viver. Seja pelo clima brutal, falta de empregos, baixos salários ou pura monotonia. Esses lugares lutam para manter seus residentes. Desde a selva congelante do Alasca até as ruas empobrecidas do Mississippi, cada estado tem suas próprias razões para que as pessoas estejam fazendo as malas e indo embora. Mas isso significa que esses lugares não valem nada, de forma alguma. Algumas pessoas adoram o sossego ou os espaços abertos
e o estilo de vida mais lento, mas para a maioria dos americanos em busca de melhores oportunidades, emoção e estabilidade, esses estados simplesmente não se destacam. O que você acha? Você se mudaria para algum desses estados ou concorda que eles são apenas muito vazios? Deixe-nos saber nos comentários. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir, compartilhar com outros e assinar nosso canal. Seu apoio nos ajuda a trazer mais conteúdo revelador como este. Nos vemos no próximo.